Vamos então para a nossa décimo tema da disciplina de geoarqueologia e hoje eu vou falar dos conceitos que a gente viu na aula anterior de geomorfologia fluvial e aspectos geológicos dos depósitos fluviais e vamos aplicar isso em casos arqueológicos, né? Eu vou usar dois estudos de caso, um aqui do Brasil, no estado de São Paulo, e outro da Jordânia. São sítios arqueológicos que estão imersos, né, em uma matriz sedimentar de origem fluvial e vai ser útil, né, entender um pouquinho como é que os conceitos, né, apresentados na aula anterior podem ser aplicados em situações práticas, tá? Então, o primeiro sítio é o sítio Alice Boer. Ele é bem famoso, né, em termos de Brasil, e também internacionalmente, especialmente durante dos anos 70 até os anos 90. Alice Boer era um sítio muito citado na literatura internacional, porque ele era considerado um sítio pré-Clovis, né? Ele era considerado um sítio muito antigo, anterior às datas existentes para a cultura Clovis na América do Norte. Portanto, seria um sítio paleoíndio que ajudaria, né, a entender a ocupação das Américas como sendo anterior a 12 mil anos, né, alguma coisa assim, que era um modelinho mais aceito na época, né, especialmente por arqueólogos norte-americanos. Ahn, Tinha uma data de 14.200 anos radiocarbônico e, teoricamente, pelas publicações da equipe que escavou o sítio, que era uma equipe lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, era possível que o sítio tivesse até, né, isso está publicado, né, até 130 mil anos, né, porque na cascalheira da base do sítio teriam sido encontrados artefatos e tal. O outro caso é uma série de sítios que ocorrem na região do Vale do Zarca, que fica na Jordânia, e esses sítios, na verdade, são material arqueológico imerso dentro de cascalho. Então, tem níveis de cascalheira, né, associados a um sistema fluvial e aparece material arqueológico dentro. E esses sítios começaram a ser publicados nos anos 80. Depois a região foi trabalhada nos anos 90 pelo Fábio Parente. Então, assim, as primeiras equipes que foram trabalhar lá era uma equipe francesa e inglesa. Depois, nos anos 90, uma equipe italiana trabalhou lá e na época quem estava nessa equipe era o professor Fábio Parente, da UFPR. E de agora, recentemente, em 2015 a 2017, ah, uma equipe brasileira e italiana, né? Uma missão ítalo-brasileira que trabalhou lá, coordenada pelo Fábio Parente e pelo Walter Neves, né? Pelo professor Walter Neves, da Biologia da USP. Eu fiz parte da equipe, né? Então, nós encontramos coisas bastante interessantes lá, e deu origem a um artigo, né, com a possibilidade de a gente ter puxado a data de saída dos primeiros hominíneos da África bem mais anterior do que era esperado. Então, foi um artigo bastante importante do ponto de vista de evolução humana, né? De entendimento de quando e quem saiu da África, né? Então, com certeza é uma coisa bastante relevante, né? Mas para se chegar nessas conclusões todas evolutivas, paleoantropológicas, etc., tem a coisa básica que é entender
o depósito onde o material está, que é um depósito fluvial, né? Então eu vou passar aí para esses dois exemplos, tá? Então, começando pelo sítio Alice Boer, ele é localizado em Rio Claro, na região central do estado de São Paulo, e ele foi escavado pela equipe da professora Maria Beltrão, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, entre 1961 e 1982. Então, conforme eu tinha mencionado, várias idades foram obtidas para o sítio, mas a mais antiga e confiável seria 14.200, mais ou menos 1.200, que é uma margem de erro um pouco grande, né? Mas era o que tinha para a época. Foi datada por carbono 14. 9 idades de termoluminescência em sílex queimado, que foi uma inovação metodológica, tá, para a época. E essas idades foram obtidas entre 2.200 e 10.900 anos. E a estratigrafia do sítio, ela é basicamente composta por sedimentos arenosos. E geomorfologicamente dá para perceber que se trata de um terraço fluvial. Então o sítio está aproximadamente 5 metros acima do rio. Quer dizer, o sítio não, né? A superfície do terraço atual está 5 metros acima do rio. O material arqueológico está um pouco mais abaixo, né? Está enterrado mais ou menos 1,10 m abaixo da superfície, tá? E foram publicadas várias comunicações breves ao longo dos anos, mas infelizmente a estratigrafia era um pouco confusa. O sítio está localizado na margem direita de um rio que chama Rio Cabeça. Ele é afluente do rio Corumbataí, que aparece aí na imagem à esquerda. À esquerda vem o rio Corumbataí, junta com o rio Cabeça, a uma centena de metros do sítio Alice Boer, que está anotado aí. Vocês podem notar que a montante tem uma corredeira, que costuma ser um lugar muito bom para pescar, né? Então, logo depois dessa corredeira tem uma curva do Rio Grande e é um local que os pescadores usam até hoje. É um local muito bom para pesca, né? Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a implantação do sítio. Aqui uma topografia do sítio, topografia de detalhe, mostrando o rio Cabeça e a área escavada em cinza. Essa área escavada pela equipe da Maria Beltrão, onde tem aquele dente na escavação, mais ou menos aonde nós retificamos o perfil. Aqui é uma foto dos anos 60 da escavação, de uma das áreas de escavação do sítio. Então dá para notar 3 camadas, né? Ou 3 horizontes de solo, né? Então notem que isso aqui é originalmente um terraço fluvial, originalmente só areia, no máximo com alguma estratificação, né? Com algumas feições de estratificação originais. Mas com o passar do tempo, houve uma migração de óxido de ferro do topo para a base, migração de argilas e obliteração das feições sedimentares originais, tá? Das estratificações originais, de maneira que esse sedimento fluvial original acabou se transformando num solo, né? Então tem horizontes pedológicos e uma severa bioturbação, tanto por formigas quanto por tatus, né? E minhocas, etc. Então, o pacote sedimentar foi bastante bioturbado. Aqui é uma fotografia do mesmo local, em 2010, quando nós voltamos ao sítio e começamos a retificar o perfil que tinha sido deixado aberto, né, pela equipe da Maria Beltrão. Então, o perfil ele era meio abaulado, então a gente teve que retificar mesmo, né, deixar ele mais plano. E esse aqui é o início dos trabalhos.
Aqui dando continuidade, né, começou a aparecer melhor a coloração do solo, e dá para notar então que ele é um tanto variegado, né? Variegado é um termo que se usa para quando tem duas ou mais cores, tá? Então, solo variegado é um solo que não tem só uma cor, nem só duas cores, tem mais de duas cores, é o que a gente chama de variegado. Nessa imagem aqui fica mais claro nessa retificação do perfil que a gente fez para fins de coleta de amostra pedológica, fica mais clara essa diferença na coloração do solo. Então, a parte inferior é muito mais clara, praticamente branca. E na verdade a ideia é que o terraço do rio tivesse essa cor originalmente. Então toda essa parte avermelhada que vocês veem aí na porção superior do perfil é percolação de óxido de ferro e de argila, e é de argilas que vem descendo a vertente, né, e que recobriram o sítio, recobriram o local depois que o rio abandonou o terraço, né? Depois que o rio migrou e para um outro lado e também incidiu o fundo, né? Então o rio ficou mais longe desse ponto e mais profundo também. Aqui nós temos uma coluna de solo, né, definida para o sítio, e vocês podem perceber então que ela foi definida como horizonte A, depois C1, C2, C3, C4, C5. Esse C é daquela nomenclatura que nós vimos brevemente na aula de pedologia. Então lembra, assim, O, que é o horizonte orgânico, o A, que é o horizonte enriquecido com matéria orgânica. Daí você pode ter um E de eluviação, que não aparece aqui nesse caso. O B, que é de acumulação, que aqui também não aparece. E o C, que é o material inconsolidado. Então, como originalmente isso era um sedimento arenoso inconsolidado, existem poucas feições pedológicas, né, além de bioturbação e tingimento por óxido de ferro, né? Optou-se, né? Meus colegas pedólogos optaram por colocar uma nomenclatura de C, né? C1, C2, C3. C1, C2, C3 ainda tem bastante material biológico, né? Raiz de árvore, muitas pedoturbações, né? Ou seja, buracos, canais, né? De formiga, cupim, minhoca, etc. Até buracos de tatu, né? Preenchidos e tal. C4 e C5 já vão ficando cada vez mais claros, né, e com menos feições de pedoturbação. E aí notem que entre C5, depois de C5, em vez de vir C6, vem 2C1. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que provavelmente existiu um hiato deposicional e o 2C1 é como se voltasse, né, seria o C1 de novo, mas soterrado. Ou seja, sugerindo que existiu uma superfície soterrada aí entre C5 e 2C1, né? Onde o solo vinha se formando, né? Acima do R, lá embaixo, aquele R seria a cascalheira, né? Então um solo vinha sendo formado e ele foi recoberto por um novo evento de deposição, né, que está representado pelo esse C1, C2, C3, C4, C5. Essa é a ideia. Agora, colocando o material arqueológico nessa equação, o que nós temos é isso, né? Uma camada de material arqueológico não muito espessa, né, que aparece aí na forma desses pontinhos. Na verdade são pequenos triângulos pretos, mas eu não sei se dá para ver isso na imagem. Então, qual que era o nosso objetivo em revisitar esse sítio, revisitar essa escavação? Era tentar obter uma boa cronologia, né? Porque estava essa coisa dúbia
se o sítio tinha 14 mil anos mesmo, se não tinha, se podia ter mais, se tinha material arqueológico naquela cascalheira que aparece na base aí do desenho, né? E coisas assim. Então, a gente obteve então resultados relacionados a esse trabalho. É, as cruzes azuis são amostras de carbono 14 e os círculos vermelhos são amostras de luminescência. A gente já sabia pelas publicações da Maria Beltrão que tinha muito pouco carvão no sítio, ela teve bastante problema para datar. Inclusive ela usou luminescência por causa disso, e nós, né, também fomos preparados para datar por luminescência, porque essa é a maneira mais correta mesmo de se proceder, né? Não adianta você se basear em um método de datação só, especialmente quando o sítio pode ser polêmico. Esse gráfico aqui mostra a distribuição das peças que foram plotadas, né, com um equipamento de topografia, uma estação total. Então a gente tinha as coordenadas cartesianas de todas as peças, que foram umas 260 e poucas peças coletadas no perfil, e aqui a distribuição vertical delas. Então dá para perceber que existe um pico de material arqueológico entre 120 e 130 centímetros de profundidade, né? É uma curva bem unimodal, né? Tem um pico só, e aí tem peças para cima e peças para baixo, o que sugere, nesse caso, sugere bem um evento único de ocupação, ou único modo de dizer, né? Pode ser uma reocupação intensa, sei lá, vários anos de reocupação, mas com pouca sedimentação, formando um nível arqueológico majoritariamente, e com um pouco de bioturbação, na verdade, né? Um pouco de movimentação vertical das peças, tanto para cima quanto para baixo, né? É uma possibilidade. Pelo menos nesse perfil que a gente escavou, né? O problema é que a documentação das escavações anteriores é um pouco confusa. Então, você não sabe exatamente de onde vieram, por exemplo, um monte de pontas que foram encontradas, né? Teoricamente, foram encontradas pontas ao longo de toda a estratigrafia e não foi o caso, não foi o que a gente percebeu, né? O material arqueológico é bem concentrado. Eu mencionei que o pessoal que escavou o sítio anteriormente não tinha encontrado carvão. Nós também encontramos pouquíssimo carvão, mas fizemos uma abordagem um pouco diferente. Nós fizemos uma análise de microartefatos, ou seja, vestígios materiais de atividade humana na fração areia, ou seja, menores do que 2 milímetros. E aqui nesse gráfico vocês podem ver os microartefatos plotados por profundidade. Em preto são micropartículas de carvão, em azul são microlascas, tá? E o que acontece? Existe uma coincidência lá embaixo, né? Por volta do nível 110 a 140, mais ou menos, existe uma coincidência entre as microlascas que a gente achou e o material arqueológico grande que a gente plotou pela estação total. Surpreendentemente, apareceram microlascas num nível superior, entre 50 e 90 centímetros de profundidade. É pouca coisa, mas apareceu. Então isso sugere que pode ter havido um nível de ocupação superior que não foi detectado na nossa intervenção, que foi uma intervenção pequena, foi só uma retificação de perfil, no fim das contas, né? Mas isso denota a importância de você fazer análise de microartefatos, né? Como essa abordagem, que ela é eminentemente granulométrica, né? Você trata o sedimento de maneira granulométrica e observa isso em lupa binocular, né? Como isso é útil, né? Porque você pode detectar materiais, na verdade, invisíveis a olho nu.
Com relação ao carvão, essas micropartículas de carvão, né, tamanho areia, elas apareceram de maneira mais ou menos regular ao longo do perfil. E aí fica a questão, né? Por que não tem um carvão grande, né? Como é que um sítio que foi aparentemente densamente ocupado, porque afinal de contas desses sítios saíram milhares de peças, né? Dezenas de pontas bifaciais, né? Como que um sítio desse, com essa magnitude de ocupação humana, não tem carvão? É uma coisa praticamente impossível, né? Então, assim, duas possibilidades passaram, né, pela nossa cabeça, né? A primeira delas é que o carvão poderia ter sido, vamos dizer assim, desagregado, podia ter sido fragmentado, extremamente fragmentado por por bioturbação. Essa não é uma opção assim muito viável, porque bioturbação tem em todo lugar, né? No entanto, os carvões aparecem, né? Não tem nenhum motivo pelo qual o Alice Boyer teria mais bioturbação do que qualquer outro lugar. Na verdade, menos, porque é um solo arenoso, né? Não é nem um solo muito atrativo para animais escavadores, né? Mas a gente tem que levar essa possibilidade em consideração. Será que esse microcarvão é o resultado de desagregação do carvão grande, né? A própria distribuição do microcarvão também não ajuda, né? Não coloca muito essa possibilidade, porque se as micropartículas de carvão estivessem associadas a um nível arqueológico mais visível, ali entre 120 e 140 centímetros de profundidade, a gente teria pouco microcarvão ao longo da estratigrafia e um pico de microcarvão onde tem um material arqueológico, coisa que não se verificou também. Então, ficou meio em aberto isso. Aí, fizemos uma abordagem experimental. Essa aqui seria a praia do Rio Cabeça, próxima ao sítio. Ou seja, o sítio, o nosso modelo de formação do sítio é que ele seria uma antiga praia do rio, na época da ocupação humana, né? Pela estratigrafia a gente vê lá embaixo tem uma cascalheira. A cascalheira seria o sedimento, faria parte do sedimento de fundo do rio, né? Que é arrastado no leito do canal. Depois a gente percebe que o rio foi migrando, porque acima da cascalheira começa a aparecer areia, ou seja, o rio abandonou aquele canal, migrou para o lado, mas continuou havendo eventos ocasionais de deposição de areia na parte onde era o antigo canal do rio. Ou seja, esses depósitos de areia são aqueles depósitos de pontal de barra que a gente viu na aula anterior, tá? Que formam a praia. Então, os depósitos de pontal de barra, né? De barra de pontal atuais são essa praia que a gente enxerga hoje. Na praia atual do rio é possível enxergar fogueiras feitas pelos pescadores, fogueiras atuais. Então dá para perceber direitinho as trempes, né? As rochas maiores que o pessoal usa para apoiar panela, apoiar uma grelha, alguma coisa assim, e todo o carvão que fica depositado ali. Então a ideia foi justamente escavar uma área dessa, exatamente onde tinha uma fogueira, e ver como é que isso aparecia em estratigrafia. Então esse é um aspecto geral da quadra, né, de 1 metro quadrado. Rapidamente alcançamos a rocha do embasamento, que é um siltito da formação Corumbataí. Aqui um aspecto da estratigrafia. Basicamente dava para ver feições deposicionais, né, relacionadas ao rio, ou seja,
estratificação, né? Porque cada evento de deposição do rio joga uma camadinha de areia, né? E dependendo da energia, essa areia pode ser um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Então você enxerga os estratos. Mas nada de carvão, zero carvão. Aparecem algumas coisas mais escuras, né? Alguns pontos mais escuros, etc. Mas não se trata de carvão, são minerais pesados. Tá? São minerais muito resistentes que ocorrem em rochas ígneas, metamórficas, zircão, tem até um pouco de manganês, óxido de manganês, tem pequenas concreções de óxido de ferro. São vários pontinhos escuros, mas nada disso é carvão. Então, fica relativamente bem... Fortalece, né, a hipótese de que o rio lava o carvão, leva embora. Né? Então, mesmo que ali tenha pescadores fazendo fogueira direto, né, e a gente vê o carvão na superfície, cada evento de cheia do rio, que não precisa nem ser grande cheia, né, uma pequena flutuação no nível do rio já é suficiente para a água passar ali por cima, levar embora o sedimento que está ali, naquele ponto, e, ao mesmo tempo, depositar sedimento que veio de porções mais a montante do rio. Esse modelo da praia atual do rio, ele não é 100% seguro por um motivo muito simples. A areia que aparece aí é mais grossa do que a areia que aparece no sítio. Isso sugere que a praia do rio, na época da ocupação humana, era mais extensa, né, do que essa prainha que tem hoje. O que faz sentido, né? Porque o rio ele fez uma incisão no terreno, ele está um pouco mais encaixado. Então, joga uns milênios para trás, o rio estava mais alto topograficamente e essa barra arenosa, esse depósito de pontal de barra, ele era provavelmente um pouco mais largo. Isso quer dizer que a praia do rio devia ser mais larga e a areia que foi depositada no sítio era um pouco mais fina, porque ela estava um pouco mais distante do rio. Então, resumindo, uma história longa, que a gente já escreveu um artigo que está no Prelo, então em breve esses resultados vão ser publicados, mas chegamos à conclusão de que o sítio não passa de 8.000 anos. Tá? Na camada de cascalho basal não tem artefatos, tem muitos pseudo-artefatos ou coisas que foram lascadas naturalmente, blocos de sílex que foram lascados naturalmente quando se chocavam com blocos de basalto e coisas assim. Então esse sítio não é tão antigo quanto se supunha. E nós fizemos um modelo de formação do sítio, né? A coisa boa é que todas as idades com as idades que nós obtemos, foi possível fazer um modelo que na verdade é um modelo de geomorfologia local, geomorfologia fluvial. Nós conseguimos obter idades de luminescência para a cascalheira da base e também para a primeira camada de areia. Então, a cascalheira da base tem idades que vão entre 30 e 20 mil anos. Está, portanto, dentro do período do último máximo glacial. E o rio, obviamente, passava onde é o sítio hoje. Né? Por volta de 18 mil anos, a gente começa a ter a deposição de areia onde era antes o fundo do rio. Né? Então, esse esquema mostra essa primeira fase. Em uma segunda fase, o rio começa a migrar para o lado esquerdo do diagrama aí, que seria o sul. Então ele começa a migrar para sul, vai abandonando, né, assim, ainda continua depositando areia na forma, né, de barras, né, de barras de pontal. E aí, por volta de 8 mil anos, você tem a ocupação humana, que está designada pelos triângulos pretos. Posteriormente, o rio continua a depositar areia por cima do material arqueológico, né? Então tem mais uma deposição de areia.
né? E ao mesmo tempo o rio está sempre incidindo o terreno, né? Cortando cada vez mais o leito e ao mesmo tempo migrando para sul. Por fim, aqui nesse diagrama é a situação atual, né? Onde o rio cortou mais ainda, migrou totalmente para sul até bater ali naquela rocha ali que está anotada como V, que é o basalto, né? Tem um basalto, tem um dique de diabásio ali. E então o rio está meio aprisionado, ele não consegue mais se mover muito, né? Ele ficou meio preso ali, está bem encaixado. Aí no desenho vocês veem que tem uma praiazinha do rio, que é onde a gente fez a nossa unidade de escavação, de teste. E lá para cima cessou a deposição de areia, né? Então essa seria a situação atual do rio. Então esse primeiro estudo de caso do sítio Alice Boer mostrou uma série de evidências vindas de várias fontes, né? Uma série de técnicas utilizadas. Quer dizer, eu não mencionei, mas também foi feita a micromorfologia de solos, né, para perceber melhor o que tinha acontecido, né, atestou-se que a bioturbação era muito forte realmente, né, isso deve ser responsável por aquela dispersão unimodal, né, das peças arqueológicas, os microartefatos, né, que é uma análise eminentemente geoarqueológica, porque você se utiliza de lupa binocular, lâminas, contagem de grãos, né, é uma abordagem eminentemente geoarqueológica, bem relacionada à sedimentologia, né, à granulometria e tal. O uso de diferentes métodos de datação, isso eu falei lá no começo da disciplina, da importância de você ter essas várias linhas de evidência, né? Especialmente em termos de datação, e depois, assim, em algumas aulas mais para frente, eu vou falar dos métodos de datação, eu vou voltar nesse assunto. E por fim, os nossos resultados arqueológicos, né? Os nossos resultados de uma maneira geral, né? Não tanto arqueológicos estritos, mas os resultados obtidos para o sítio, com essas datações todas, etc., permitem que a gente contribua para o conhecimento geomorfológico da região. Né? Porque, afinal de contas, a gente forneceu dados a respeito da cascalheira basal, coisa que ninguém tinha muita ideia da idade. A gente forneceu dados a respeito do topo do terraço fluvial, né, que foi abandonado aí por volta de 2.000 anos, né, ou seja, o rio já não estava mais jogando sedimento lá em cima, né, por volta de 2.000 anos. Então tem uma série de informações importantes que o trabalho arqueológico permite repassar para outras disciplinas, aqui no caso a geomorfologia, né? Outra coisa importante nesse caso é que a gente, né, o sítio arqueológico, como vocês viram, apesar de ser originalmente um terraço fluvial, ele sofreu bastante pedogênese, bastante bioturbação. Aquelas estruturas de deposição, aquela estratificação que a gente pôde ver na quadra aberta próximo ao rio, ela é invisível no sítio arqueológico. Ela já foi totalmente obliterada. Tá? Então, a própria interpretação do sítio como sendo um antigo terraço fluvial, se a pessoa não conhecer um mínimo de geomorfologia, pode nem se tocar que aquilo lá era um terraço fluvial. Né? Pode escavar o sítio e passar lá décadas sem perceber que aquilo já foi um terraço fluvial, que aquilo era uma praia do rio, que o rio já estava mais próximo, que o rio era mais alto, né? Uma série de coisas que, se você não conhecer o mínimo de geomorfologia fluvial, você nem se toca. Né? Não é o caso da professora Beltrão e das pessoas com que ela trabalhou, porque ela tinha íntima relação profissional com a Meis, que era uma super geomorfóloga,
infelizmente já falecida, mas, ou seja, ela fez um trabalho assim, bem interdisciplinar nessa questão de geomorfologia. Então, isso era ponto pacífico, né? Tinha sido reconhecido. Mas não é nada impossível que um arqueólogo sem formação ou sem uma cooperação com um profissional de ciências da terra passasse décadas escavando aquilo sem perceber que é um terraço fluvial, tá? Porque você não enxerga os estratos, parece um solo, ele é vermelho em cima, depois ele vai ficando branco, mas né, se a pessoa não tem conhecimento, passa absolutamente batido, tá? Agora vamos para o segundo estudo de caso, que é o estudo de caso na Jordânia, e lá a situação é totalmente diferente, né? Não é um ambiente tropical, né? Longe disso. E os depósitos são eminentemente geológicos, porque praticamente não houve pedogênese, né? Por que não houve pedogênese? Primeiro porque o soterramento provavelmente foi relativamente rápido. Segundo, porque as condições climáticas provavelmente também não favoreciam a formação de solo, né? É possível que fossem uma região já com clima meio mais para semiárido, né? E como é hoje, no fim. E então isso faz com que o que a gente veja na Jordânia seja bem geológico mesmo, tá? E não tanto pedológico, né? Como é o caso do Dorice Boer. Então esse aqui é um mapa da Jordânia, né? Fazendo fronteira com Israel. Aquela areazinha pontilhada ali, a Cisjordânia, né? Que hoje faz parte de Israel, depois da Guerra dos 6 Dias. A capital Amman, onde está a Estrela Maior, e logo acima de Amman tem uma cidade chamada Az-Zarqa, pois foi ali que a gente trabalhou. Conforme eu havia comentado no início da aula, essa região já havia sido trabalhada nos anos 80 por uma equipe de arqueólogos franceses e ingleses, e depois nos anos 90 por arqueólogos italianos e jordanianos, e dentre esses italianos estava meu querido colega Dr. Fábio Parenti, que é professor na UFPR, e mais recentemente é que nós começamos a trabalhar na região. As primeiras interpretações, tanto da equipe franco-britânica quanto da equipe italiana e jordaniana, davam conta de que o material arqueológico que aparecia nos níveis de cascalho tinha sido retrabalhado por ação fluvial e por erosão das vertentes, né? Então, o que vocês têm que imaginar é um material arqueológico espalhado na paisagem, e depois um evento climático severo que erodiu todo o solo, deixando a paisagem basicamente nua, sem solo nenhum, como é hoje. Hoje praticamente não tem solo na paisagem, né? E todo esse material que desceu das vertentes teria ido parar no rio, né? No leito do rio ou nas praias, tá? E portanto, os vestígios arqueológicos e a associação desses vestígios arqueológicos até com ossos de mamíferos extintos, né, megafauna, seria uma associação cronológica, porque estava todo mundo ali na paisagem, mas não necessariamente uma associação comportamental, ou seja, que esses hominíneos tivessem lascando as peças e processando os ossos dos animais naquele local, né? Então foi uma interpretação, vamos dizer assim, bem conservadora, né? Acharam o material arqueológico estava imerso no cascalho, apareciam ossos de animais extintos junto com esse material arqueológico, mas a interpretação é que todas essas evidências foram parar no mesmo local por ação da gravidade, né, e forte erosão das vertentes. Aqui nós temos um perfil geológico da região, e em laranja
está notada a formação Dócara. Essa formação Dócara é onde são os cascalhos onde está localizado o material arqueológico. Tá? Abaixo do laranja da formação Dócara tem um derrame basáltico. São lavas muito fluidas que na verdade vieram de quilômetros de distância de um vulcão que estava bem distante, mas encheu a paisagem de lava na forma de rios de lava, literalmente. É uma lava muito fluida que ocupou os fundos dos vales, né? E essa lava, ela está, portanto, abaixo da formação Dócara, né? Então a formação Dócara está capeando essa lava. Essa lava foi datada de 2,5 milhão de anos. Isso quer dizer que todos os depósitos conglomeráticos, né? O conglomerado então, né, relembrando, é aquela tipo de depósito sedimentar quando você tem os seixos, muitos seixos com um pouco de sedimento mais fino no meio, né? Quando você tem mais seixos do que qualquer outra coisa, ou popularmente conhecido como cascalheira, né? Conglomerado. A cascalheira seria, vamos dizer, a coisa mais recente quando vamos dizer, que o rio acabou de depositar, vamos dizer assim, e ainda é inconsolidado, né? A gente tende a chamar de cascalheira, né? Então, inconsolidado seria o cascalheira e o conglomerado seria essa cascalheira consolidada, tá? Então, os conglomerados da formação Dócara, eles são um antigo depósito fluvial em cima do basalto. E vocês podem notar, pela escala que está aí, né, a distância de 1 quilômetro, né, deveria ser um fundo de vale extremamente amplo, quase plano, à semelhança do que tem do rio que hoje corre, que é os rios Arca, que é um rio pequeno, né? Mas ele é lá um rio de padrão entrelaçado. Esse paleorrio, essa paleodrenagem, essa drenagem antiga que depositou a formação Dócara, era provavelmente uma drenagem de padrão entrelaçado, tá? O braided. Ou seja, vários canais paralelos que vão se... Paralelos não, vários canais que vão se entrecruzando, né? Daí o termo entrelaçado, correndo sobre um substrato de cascalho. Então, essa foi a definição inicial. Bom, em cima da formação Dócara existe uma formação de caliche ou calcrete, ou seja, é um depósito de precipitação química, deposição de carbonato de cálcio por precipitação química. E esse é um processo pedológico, a formação desse horizonte de concreção de calcário, né? Então chamado caliche ou calcrete, ele se forma em locais onde você tem déficit hídrico. Eu cheguei a comentar isso, né? Se você tem um déficit hídrico, a água vai viajar de baixo para cima, porque a evaporação é superior à precipitação. Então, águas subterrâneas ricas em calcário, porque existe muito calcário na região, na forma de afloramentos antigos de calcário, né? Fundos de mar muito, muito mais antigos do que essa formação Dócara. Esse calcário dissolvido na água viaja pelo lençol freático e aí chega uma hora que a precipitação é tão baixa que essa água começa a evaporar. E nessa brincadeira forma-se esse horizonte de calcário, esse caliche. Esse caliche se forma de maneira subterrânea, é um horizonte enterrado no solo. Tá? Mas aí o que aconteceu? Por conta de mudanças climáticas posteriores,
o solo, os níveis superficiais de solo foram totalmente erodidos. E hoje o que aparece na paisagem, em cima dessa formação d'Ócara, é um manto de cimento, literalmente, parece um concreto, né? Porque é a concreção de carbonato de cálcio com seixos dentro, né? Parece um concreto. É um manto de concreto que recobre toda a região, né? Não toda, porque onde o Vale do Rio escavou, né, esse manto de concreto foi quebrado, né? Mas os topos das vertentes, né, são meio planos, como até dá para ver na figura, né? São tabulares e são cimentados por esse calcário. Então notem que, apesar de ser uma coisa eminentemente geológica, como eu falei, né, tinha mais geologia do que pedologia, na verdade tem um fator pedológico importante aí na formação dessa paisagem, que é a formação de horizonte pedológico de concreção de carbonato de cálcio. Então, de novo, não tem escapatória, né? A gente está sempre transitando entre essas diferentes áreas das ciências da Terra, tá? Então esse esquema mostra, né, estratigraficamente do que a gente está falando aí, né? O basalto arroxeado, que é o basalto mais recente, um basalto mais antigo, que está à direita da foto, esse azul escuro, à direita da imagem, esse azul escuro é um basalto mais antigo ainda, né? E essa formação relacionada a depósitos fluviais. Esse é o rio do Laio, que é o rio que corta a região hoje. Ele é relativamente pequeno, mas como esses rios é considerado um rio de grande porte para a região. É pequeno em termos tropicais, né? Mas quando chove torrencialmente, que às vezes acontece, né, ele pode tomar grandes proporções, né? Mas vocês notem que o curso d'água é pequeno em relação ao tamanho do vale. Isso é normal para esse tipo de canal entrelaçado. Um outro aspecto da paisagem, aqui é um vale menor, o rio que eu acabei de mostrar, o Rio do Laio tá passando depois dessa montanha à esquerda, né? E aqui é um vale seco, né, onde corre, só quando chove muito vai ter um córrego aí. E aí vocês notem que existe esse terração bem plano, né, que é artificial. Isso foi escavado com retroescavadeira a partir dos anos 70, como uma maneira de auxiliar a população a plantar na região. Então, pasmem, mas o pessoal planta nesses terraços aí. E foi graças à escavação desses terraços que os arqueólogos puderam ter acesso a esse material, porque fora isso são colinas e mais colinas com seixos e mais seixos, com milhares de peças arqueológicas aflorando de todas as épocas, né? Desde o Paleolítico Inferior até o Império Romano, sem falar de período histórico, né? Você tem todo esse material aparecendo na paisagem, né? Ou seja, com nenhum controle estratigráfico. Então, a partir do momento que esses terraços foram cortados, foi possível enxergar essas coisas em estratigrafia. Então, a nossa abordagem foi eminentemente vertical, né? É um trabalho de arqueologia muito ligado à descrição de perfis geológicos, tá? E aí vocês veem a equipe no canto da imagem, né? Raspando meticulosamente o barranco. A gente retificou esse corte, esse barranco, com retroescavadeira. Então vocês podem ver onde tem umas escadas ali. Foram cortes feitos com retroescavadeira para tirar o material que tinha escorregado do topo. E lá em cima também, naquele terraço superior, também tem os cortes feitos com retroescavadeira, que foi feito especialmente para nós. Nós contratamos a retroescavadeira para fazer isso, tá? Então, a equipe ia raspando o perfil
e com essa raspagem do perfil iam aparecendo materiais lascados. Esses materiais eram deixados no local e depois nós plotamos eles individualmente com a estação total, obtendo assim as coordenadas cartesianas de cada artefato. Essa abordagem mais vertical foi a abordagem usada desde os anos 80, 90. O trabalho sempre foi mais vertical e nós resolvemos tentar fazer alguma abordagem horizontal também, para ver se a gente encontrava algum tipo de nível arqueológico, né? E essa área também ela foi parcialmente retificada com uma retroescavadeira e nós escavamos uma área mais horizontalizada. Notem, porém, que é um conglomerado, né? O material é super coeso. Então, a escavação era feita com talhadeira, a picareta, né? Assim, não tem como raspar com colher de pedreiro, tá? É uma outra abordagem. Ainda assim, as peças, elas raramente, na verdade, eu nunca vi peças estragadas, assim, apesar do método bruto de escavação, porque primeiro elas são muito resistentes já, né? Já passaram pelo pior. E segundo que a partir do momento que você já vê que os trabalhadores também, né, que estavam com a gente, né, que foram treinados tal para reconhecer o material e tal, a partir do momento em que você já via uma coisa meio angulosa com negativo de retirada, né, já tomava mais cuidado. Mas de qualquer maneira é uma abordagem bem diferente daquela que a gente mais tradicional em arqueologia, que é escavar com um colher de pedreiro, etc. Em termos de material arqueológico, conforme eu mencionei, na região tem de tudo, absolutamente, mas em estratigrafia a gente começou a achar coisas interessantes, como esse chopper, por exemplo, né? Uma peça com lascamento, basicamente um lascamento em dois planos, né? Vamos dizer, um gume bifacial. Além disso, núcleos com uma boa, vamos dizer assim, com uma boa técnica de lascamento, né? Não são coisas absolutamente toscas assim, mas por outro lado, muito diferentes do que os pesquisadores tinham achado nos anos 80 e nos anos 90. Nos níveis mais superiores, você acha coisas como essa aqui, que é um machado de mão acheulense, né? Então é outro mundo. Machados de mão acheulense estão relacionados ao Homo erectus, né? Isso é bem conhecido, não tem muito mistério, né? E Homo erectus são considerados os primeiros a saírem da África, tudo bem? Mas esses machados acheulenses, eles aparecem em superfície, beleza? Eles aparecem erodidos e eles apareceram em estratigrafia, mas em afloramentos no topo da sequência. Então, nesse sítio chamado de 330, está lá no topo da formação Dálcara. O topo dele é a concreção de carbonato de cálcio. E aí vocês notem os pontos são os artefatos. É uma quantidade estúpida de artefatos, né? E depois tem um zoom ali, pega um pequeno pedaço do sítio onde apareceu um dente de elefante, dente de cavalo, apareceu várias coisas, né? E inclusive duas lascas que remontam, que estão aí no canto inferior direito da imagem, né? Essas lascas que remontam, elas foram basicamente mudaram totalmente a nossa ideia, pelo menos a minha ideia, a respeito desses sítios, tá? Por quê? No caso desse sítio 330, além da quantidade estúpida de material arqueológico associado a ossos de megafauna extinta, você ter duas lascas que remontam e que estavam a distância de tipo 10 centímetros é prova cabal de que estava havendo lascamento in situ. Ou seja, que os caras estavam lascando provavelmente na beira do rio, na praia do rio, ou em numa barra de cascalho do rio.
né? Imaginando aquele rio de padrão entrelaçado. Então a gente enxerga feições fluviais, enxerga estratificação, beleza. Mas isso não quer dizer que esse depósito estivesse embaixo d'água, tá? Especialmente se tratando de rio entrelaçado, né? Que você tem, a boa parte do fundo do canal é seco, né? Porque a água está correndo nos pequenos canaizinhos que vão se entrelaçando. Então, essas lascas que remontam foi uma surpresa assim, espetacular, né? E mudou totalmente a interpretação, do meu ponto de vista. A gente não pode mais enxergar esse material, esse sítio, como sendo depósitos escorregados da vertente que foram parar no rio e o rio levou. Né? Não só a presença da lasca, mas a quantidade de material. Porque se você tem um sítio arqueológico na vertente e ele é erodido e esse material vai parar lá embaixo no rio, esse material não vai parar tudo junto desse jeito que a gente achou. Vai parar esparso. O rio vai levando as peças e vai espalhando elas. Então, a gente tem, ao meu ver, nesse desenho, 3 coisas que levam à mudança da interpretação dos depósitos, como sendo, né, a interpretação original, como fossem retrabalhados, interpretação agora como sendo sítios arqueológicos no sentido mais estrito do termo, né? No sentido de que eles têm um significado comportamental, tá? Então são 3 motivos: a quantidade de peças, a peça que remonta, e notem também que, olha que interessante, existe ali um hiato, né, entre as peças. Elas aparecem de um lado, aí existe um hiato e elas aparecem do outro. Esse hiato pode ter sido uma erosão? Pode ser que houve um braço do rio erodiu e levou embora as peças. Mas então, por esse raciocínio, se a erosão leva embora as peças, né, a gente não teria elas todas juntas desse jeito, né? A erosão, por definição, ela leva embora o material e espalha o material. Uma outra possibilidade é que esse pequeno hiato, na verdade, está mostrando onde tinha um canalzinho de água, né? O pessoal lascando de um lado do córrego e o pessoal lascando do outro, né? Córrego, modo de dizer, né? Do braço do rio entrelaçado. Então, esse sítio é o 330 e ele tem material acheulense no topo, não junto com esse material aí, tá? Mas lá no topo, incrustado no cimento, tem material acheulense. Mas como esse material do 330 está muito próximo do topo, ainda que ele seja mais antigo, não seja acheulense, ele está muito próximo do acheulense, tá? Pode até ser que seja material acheulense, né? Mas não dá para saber ainda. E um outro local que nós trabalhamos foi no sítio 334. E o 334 é aquele que eu mostrei nas fotos, a gente raspando o perfil, né? Aquele terração enorme feito pelo trator. São mais de 100 metros de perfil, né? de barranco. Então a gente ficou dias e dias raspando aquilo, plotando as peças, né? Portanto, a gente tem uma ideia muito boa da posição das peças, tá? Esse sítio, ao contrário do 330, está lá embaixo. Ele está quase colado no basalto inferior, né? Então, é de se esperar que ele seja mais antigo, né? A gente não sabia quão mais antigo, mas mais antigo do que o 330. E na medida em que o trabalho de campo foi avançando, nós percebemos que os materiais recuperados no 334 eram diferentes dos materiais recuperados no sítio 330, conforme eu mencionei anteriormente. Bom, uma característica marcante do sítio 330, além de estar bem mais baixo topograficamente, mais profundo,
334, né? Desculpa. Do 334 é que, como vocês podem ver aqui na figura, no topo são os 120 metros de extensão do afloramento. Aí tem um zoom, né? Tem um detalhe aqui pegando entre o 1,10 m e o 1,50 m, mais ou menos, 45, entre 10 e 45 metros. Tem um detalhe das peças ali, da quantidade de peças que aparece. Então, em 35 metros de perfil, aparecem muito mais peças do que no resto. E sendo que o cuidado, o procedimento meticuloso foi aplicado no afloramento inteiro. A equipe era a mesma, né? Então, a quantidade de material nesses 35 metros de perfil ser muito maior do que no resto do perfil, que na verdade quase não tinha peça nenhuma, de novo sugere que o material arqueológico, se não está em situ, está muito pouco deslocado. Se ele tivesse descido a vertente, novamente, a gente não ia encontrar uma densidade tão grande de peças, que é o que vocês veem aí na parte inferior da figura. Tem um mapa de isolinhas, né, mostrando número de peças por metro quadrado, né, porque é vertical, né? Depois lá embaixo, em 100 metros, aparece uma outra concentraçãozinha, né? Isso a gente até pode chamar de ruído de fundo, né? Material arqueológico que realmente foi carregado pelo rio, tudo bem. Agora, a quantidade enorme de material em uma área tão pequena, novamente, não pode ser explicada por erosão e retrabalhamento do rio. Então, resumindo, aqui está a seção estratigráfica da região. Aqui está em laranja a formação Dócara. As barras verdes do lado direito da figura são os níveis onde foi encontrado o material arqueológico. Aí tem lá embaixo, em roxo, o basalto. E abaixo do basalto tem níveis muito mais finos, né, de material argiloso, né? Material depositado em condições de baixa energia. Então, a impressão que dá é que na parte embaixo, a parte basal, né, embaixo do derrame de basalto, existiria algum tipo de lago, né? E depois você tem essa erupção basáltica cobrindo e muda bastante o regime hídrico no local, né? Porque depois vira um rio com alta energia, né? Então, abaixo do basalto seria esses sedimentos finos que sugerem depósitos, se não de lago, talvez de várzea, né? Mas, assim, é estranho ser de várzea com nenhum rio aparecendo, né? Dificilmente você vai ter um depósito de várzea sozinho, né? Sem intercalação de material mais grosseiro, sem intercalação dos canais fluviais, porque, como a gente já viu na aula anterior, o rio vai andando para lá e para cá, né? Bom, de qualquer modo, o que é interessante é que não existe material arqueológico abaixo do basalto. E nós inspecionamos perfis grandes também para o lado do rio do Laio, abaixo desse basalto, e a mesma equipe, a mesma estratégia meticulosa, a gente não encontrou absolutamente nenhum material lascado. O que a gente encontrou foi uma presa de elefante, né? Paleoelefante. Mas nada de nenhum vestígio de presença humana. O que reforça, né, a ideia desse material arqueológico antigo ser realmente material arqueológico. Porque o que acontece? A idade do basalto é 2,5 milhões. E o material arqueológico mais antigo está logo acima do basalto. Então, foram feitas idades, foi datado tanto o basalto como a concreção carbonática no topo. Então, a mesma figura anterior, mas com um pouco mais de detalhe, né? O basalto foi datado em 2,5 milhões e o caliche
né, a concreção carbonática foi datada em 1.940.000. Isso quer dizer que o material está entre essas duas idades, né? Aí nós fizemos um modelo de idade, né, levando em consideração a sedimentação, né, que está nesse sanduíche, né, sanduichada por essas duas idades, né? E o nível arqueológico mais antigo é estimado em 2.480.000. Isso é bem anterior à saída do Homo erectus. Na verdade, é bem anterior ao aparecimento do Homo erectus, né? Os Homo erectus mais antigos estão por volta de 1,8 milhão de anos, né? Aqui a gente está falando de 2,4, 2,48 milhão de anos, né? Então, isso puxa, né, manda para trás a saída de hominíneos, né? Hominíneos, né, lascadores de pedra, né, para antes do Homo erectus. E a espécie melhor candidata para isso, porque a gente não tem nenhum dente, né, de hominíneo, nenhum pedaço de osso, nada, né? Mas levando em consideração o que se sabe para a África, a espécie melhor candidata para isso seria o Homo habilis. Então, no fim das contas, esse trabalho ele tem um cunho um tanto revolucionário, né? O problema aí já é uma questão de política acadêmica, né? O problema é que nós somos uma equipe de país de terceiro mundo com um país que é de primeiro mundo, mas não está lá no mundo anglo-saxão, né? É uma equipe de italianos e brasileiros, né? E vocês podem imaginar como foi difícil publicar esse artigo, porque sempre tem alguém para falar que isso, que aquilo, né? Colocar o material lítico em dúvida e coisas assim, né? E colocar as datas em dúvida e coisas do gênero. Mas esse artigo foi extensamente bombardeado, no bom e no mau sentido, né? Foram feitas passou por várias e várias rodadas de revisão, né? Até que foi finalmente publicado. Então, esse trabalho da Jordânia, ele mostra primeiro um trabalho absolutamente interdisciplinar. A gente tinha um geólogo especialista em estratigrafia de sistemas fluviais. A gente tinha um geólogo especialista em datação. A gente tinha um arqueólogo especialista em material lítico do Velho Mundo. A gente tinha o geoarqueólogo, que aqui vos fala, e a gente tinha o Walter Neves, que é o especialista em evolução humana e que também, né, que deu essa interpretação, né, de ser possivelmente Homo habilis. Tem todo um arrazoado a respeito de como essas datas encaixam bem com o registro fóssil. Esse artigo foi publicado, está disponível. Eu vou deixar ele na bibliografia também. E eu espero que esses dois estudos de caso, que são de primeira mão, né, são coisas com as quais eu trabalhei diretamente, tenham sido úteis para vocês perceberem essa conexão, né, entre teoria e prática, entre conceitos que a gente viu nas aulas anteriores e a aplicação desses conceitos em situações do mundo real, sempre enfatizando a questão da interdisciplinaridade, né, que afinal de contas a arqueologia é a disciplina rainha da interdisciplinaridade, né, e levando em consideração a necessidade de a gente saber, né, o famoso mínimo para conseguir conversar com colegas de outras áreas, tá bom? Obrigado então, até a próxima.